Bom dia. Não sei quantos já participaram em algum tempo ou se lembram do que nós tivemos na Terra Encantada, um grande movimento chamado Sara Finanças, né? E esse ministério, ele com todas as mudanças que nós fomos vivenciando, acabou também ficando guardado. E nós estamos com esse seminário, de alguma forma, trazendo de novo à existência esse ministério. Então, o Ministério Sara Finanças, que tem o objetivo de trabalhar uma das questões mais sérias da vida das pessoas. Nós estamos vivendo num mundo que existe uma filosofia hoje no mundo, um jeito de pensar a vida que é marcado pelo que nós chamamos do modernismo, pós-modernismo, que se chama materialismo, né? Então, ao longo da história, o que aconteceu? Tanto a ciência quanto o materialismo começaram a ocupar o lugar que antes era o lugar de Deus. Então, muito importante que vocês entendam a seriedade de nós trabalharmos essa questão. Por quê? Porque é considerado hoje a primeira causa de divórcio é dinheiro. Um dos maiores conflitos familiares é dinheiro. Então, assim, nós vamos falar com vocês abertamente, porque dinheiro é um tabu. É um tabu na sociedade. Né? Nós temos vários. Você muitas vezes não sabe por que você tem certas ideias ou certas atitudes em relação ao dinheiro e a prática, a sua prática é influenciada por um pensamento. Né? Então, pode colocar o primeiro slide. Então, o que eu quero que você entenda? Que atrás de todas as atitudes nossas existe uma maneira de pensar que vai sendo forjada ao longo da vida familiar e ao longo da nossa inserção na sociedade, né? Então, a primeira grande pergunta é: como o dinheiro se tornou o centro da vida moderna? Tudo que você pensar hoje da sociedade ocidental, se pensa em quê? Dinheiro. Dinheiro é tudo nesse mundo, tudo que você pensar. Se você precisar de uma assistência médica, você precisa de quê? Se você precisar de roupa, você precisa de quê? Se você precisa de comida, você precisa de quê? Então, tudo, entende isso? Esse mundo aqui, material, esse mundo físico, tudo depende do dinheiro. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que tirar aquela coisa assim, meio que mística, né? Não, dinheiro não é importante, a gente vai trabalhar. Dinheiro nesse reino aqui, é importantíssimo. Agora, o que nós precisamos entender? É o lugar que ele ocupa. Então, olha aqui, sabe quando? Como que o dinheiro se tornou o centro da vida moderna? Então, isso não foi à toa, isso não foi um acontecimento natural. Ele foi sendo construído, né, em cima de uma verdade. Pode passar. Com a perda da espiritualidade. Por que o dinheiro hoje, e nos últimos, especialmente 100 anos, né, com a Revolução Industrial, se tornou a coisa mais importante da vida humana? Porque a espiritualidade deixou de ser o centro da vida humana. Até o iluminismo, até o renascimento, isso é importante você entender. Quem comandava a vida humana eram as questões espirituais. Então é muito importante você entender que, aos poucos, foi havendo um divórcio entre a vida humana e a espiritualidade. A nossa vida e a espiritualidade. E isso talvez, não pensa isso na sua vida pessoal não, tá? Pensa isso na vida global. Vamos pensar agora globalmente. O que a sociedade construiu nos últimos 100 anos? Uma sociedade sem Deus. Aliás, sem Deus não. Com outro Deus, com D minúsculo.
tá? Então, é uma guerra de deuses. O que o mundo construiu hoje, em relação com a perda da espiritualidade, foi um universo onde manda quem tem dinheiro, certo? É assim que é. Aí, o que aconteceu? Nesse processo de separação de espiritualidade e vida natural, aconteceram duas coisas sérias. A ciência e a espiritualidade se separaram, e o dinheiro e a espiritualidade. Tá? O que acontecia antes, esse mesmo período que eu estou falando histórico? A espiritualidade era o centro da vida humana, né? A ciência era acoplada a princípios espirituais. Então, houve o quê? Uma ruptura. Então, elas se tornaram inimigas. O que acontece? O que aconteceu, então? Do lado, a ciência e o materialismo. Do outro, Deus. Aí ficou difícil, especialmente para os cristãos, juntar. Então, muito mais fácil deixar o dinheiro lá. Não, o dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro é ruim. Você talvez não tenha consciência, mas é assim que se pensa. Assim que existe um pensamento hoje. Aí a gente pensa assim, fulano é rico, ele roubou. Quem é rico é mau. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Nós criamos um paradigma assim, quem é do bem é pobre. Quem é do mal é rico. E você não tem noção do quanto isso entrou na sua vida. Então, esses últimos anos, talvez 50, 60, 90 anos, o pensamento foi esse. Quem é do bem é pobre, vive uma vida humilde, tem apenas o suficiente. Então, né? Então, você precisa entender que você vive nesse contexto. Então, a nossa vida, ela é regida pelas coisas que nós escutamos, pelas coisas que nós pensamos e pelas coisas que nós aprendemos. Então, o resultado da sua vida financeira hoje é resultado de tudo que você aprendeu sobre dinheiro. Se você tem pouco, se você tem falta, se você tem dívida, é resultado da maneira que você aprendeu. Que vai entrando sutilmente e nós não vamos percebendo. Então, o que acontece? Aí você vai para a igreja, se converte. Em que momento, que história, em que situação da vida da igreja se ensina sobre dinheiro? 5 minutos por semana se ensina sobre dinheiro na igreja. E só ensina uma coisa. Qual é? Você tem que dar, que é maravilhoso, que é fantástico. Mas isso não resolve o problema das vidas das pessoas. Então, eu venho lutando já há algum tempo para que as nossas igrejas incorporem o Ministério de Finanças. Por quê? Porque do ponto de vista bíblico, não deveria haver entre nós ninguém pobre, ninguém de endividado e ninguém com falta. O amém pode ser mais forte? Do ponto de vista bíblico, se você ler a Bíblia, né, com entendimento, você vai ver que a espiritualidade e o dinheiro andam juntinhos. Só que nós aprendemos a pensar neles separados. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pode passar o próximo. Quantas pessoas aqui já leram 10 livros sobre dinheiro? 10. Quantos já leram 8 livros sobre dinheiro? Quantos já leram 5 livros sobre dinheiro? Quantos já leram 2 livros sobre dinheiro? Ah, já melhorou. Quantos já leram 1 livro sobre dinheiro? Quem nunca leu nenhum livro sobre dinheiro? Nada, nunca leu. Ótimo. Então assim, nós temos um problema sério no nosso país. Nós não temos educação financeira. Tá? Educação financeira é
educação mesmo, aprender B com A, bar, né? B com E, bé. Né? Como que se ganha dinheiro, como que se gasta o dinheiro, como que se guarda o dinheiro. Isso não é ensinado nem em casa, nem na escola. Tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, não caia da cadeira, mas mais da metade da população brasileira hoje, chegando a 49%, está endividada. 49%, isso dados estatísticos, vivem endividadas. Como? Carnê da Casa Bahia, né? Que dívida no cartão de crédito, já está em 65%? A data já está trazendo um dado novo, 65%. Então, assim, nós somos um país endividado. Porque se 65% da população está endividada, nós somos um país endividado. Tá? Então, o objetivo do Ministério Sara Finanças é trazer educação financeira para as pessoas que chegam na igreja. Nós ensinamos na igreja sobre casamento, sobre filhos, sobre saúde. Agora precisamos ensinar sobre finanças. Certo? Então, olha o resultado do materialismo. E eu vou falar, isso aqui é uma coisa muito séria para você entender. Por que a gente criou uma certa ojeriza ao dinheiro? O materialismo estimula o ajuntamento do dinheiro apenas como objetivo de prover bens materiais e ter segurança no futuro. Sendo assim, o anseio pelo dinheiro tornou-se uma necessidade artificial que representa outras necessidades mais profundas. Então, o que aconteceu? O dinheiro passou a ocupar um lugar que não é dele. Dinheiro não satisfaz necessidades afetivas, ou me diz, satisfaz? Mas a gente acredita que sim. Porque quando você está triste, você vai no shopping e compra um sapato, você compra uma bolsa. Não, isso é fato. Você compra um chocolate. Né? Então, o dinheiro passou a ocupar um lugar extremamente sério. Ele simbolicamente representa o suprimento de necessidades que não são supridas de outra forma. As famílias hoje usam dinheiro como barganha. Se você for um bom filho, você vai ganhar um iPad. Se você for um bom filho, você vai ter um iPhone. Se você for... Então, nós associamos afeto com dinheiro. Primeiro, nós associamos espiritualidade com dinheiro. Aí, se eu quero ser uma pessoa mais espiritual, mais de Deus, eu vou ser uma pessoa que não vai ter dinheiro. Vou ter um mínimo de sobrevivência. Segundo, o dinheiro passou a ocupar o lugar do afeto. Eu gosto de você, então eu te dou um presente em vez de te dar um abraço. Certo? Enquanto eu estou apaixonado, me caso, eu te dou todos os presentes. Aí quando eu vou me separar de você, eu destruo você financeiramente. Alguém aqui já viu alguma história assim? Por quê? Por causa do simbólico. E as pessoas tentam pagar dívidas emocionais com dinheiro. Você me machucou, então eu vou te punir. Como? Eu tiro o dinheiro de você. Então isso está entranhado na sociedade. Isso tá embolado e a gente não se dá conta disso. O dinheiro representa, hoje, coisas que ele não deveria representar. Primeiro, o dinheiro representa um lugar de Deus na sociedade. Por que as pessoas estão na cadeia hoje? Por quê, gente? Por causa de quê? Por causa de dinheiro. Por que se vende droga? Tudo Queridos, entenda uma coisa. Tudo de bom e de ruim que tem no mundo hoje é dinheiro. Você compra coisas boas e as coisas ruins que não tem, é porque as pessoas que não têm vão roubar e vão matar por causa... Você entende a seriedade disso? As pessoas matam por causa de dinheiro. Há pouco tempo, um garoto foi morto numa dessas coisas que tem aí no Brasil,
para roubarem dele R$ 50. Ele abriu a carteira, o cara falou, só isso? Ele falou, só isso que eu tenho, tudo que eu tenho, pá. Gente, entende isso? O dinheiro tomou uma dimensão seríssima. O dinheiro virou motivo de morte, de roubo, de dor e de punição e de ferida nas famílias. Então, isso. Agora pensa o seguinte: o materialismo, tomou conta da sociedade ocidental de tal maneira que tem estudos sociológicos hoje que mostram o seguinte, que as pessoas que têm uma vida boa, uma vida normal, que tem sua casa, seu carro, elas não conseguem ficar felizes, porque elas entram no Instagram, estou falando de estudos, hein? Não estou inventando não. Aí elas veem lá o cara viajando e comprando um Porsche, aí ela começa a falar assim, esse mundo é injusto. Eu não tenho um Porsche, eu não tenho uma viagem, você entendeu? Então, nós criamos uma cultura da insatisfação. Nós somos insatisfeitos. Diz que uma vez perguntaram para o Rockefeller, que na época ele tinha $2 bilhões de patrimônio. E ele continuava trabalhando, aí perguntaram assim para ele, mas e aí, o que você pensa? Não, uns 4 vai ser bom, quando eu tiver uns 4. Quer dizer, para quê? Então presta atenção, nós nem sabemos para quê. Então o objetivo desse seminário e do nosso ministério fala assim comigo, consciência. Consciência. Você precisa ter consciência do que o dinheiro representa na tua vida, do que o dinheiro representa na sociedade, do que o dinheiro representa na igreja e aprender o ponto de vista de Deus sobre o dinheiro. Nós temos que restaurar o ponto de vista de Deus sobre o dinheiro. Porque hoje nós ficamos... Qual o grande dilema da igreja hoje? Ter ou não ter? Fala comigo, ter ou não ter? Ser ou não ser, né? Porque nós temos medo do dinheiro. Quando eu falo nós, eu estou falando de coletividade, tá, gente? Eu não estou falando ainda do seu particular. Eu estou fazendo uma avaliação do mundo hoje, mundo social. Então, a realidade essa é hoje, que nós vivemos num mundo de antagonismo. Ciência é uma coisa, nós estamos trabalhando para juntar. A ciência está lá e a fé está aqui. Dinheiro está aqui e a espiritualidade está aqui. Então é muito importante que você entenda que a pobreza e a miséria são frutos de uma educação sistêmica errada. As pessoas acreditam que o rico tem que dar para o pobre. Você também. Você também. É injusto uma pessoa ter muito dinheiro e outras não terem. Você concorda ou discorda? Não, pode falar, gente, nós estamos em casa. Não é o sentimento nosso, como é injusto, como que ele pode ter? Agora, aí nós caímos na armadilha de pensar o quê? O pobre tem que ser tratado como pobre, tadinho, tem que dar cesta básica. Nada contra a cesta básica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas não é disso que se trata. A riqueza de um povo está na educação que esse povo recebe, inclusive sobre finanças. Quem disse que quem sabe qual é o povo mais educado do mundo financeiramente? Quem? Hã? Não. Hã? Qual o país mais educado financeiramente do mundo? Alemanha. O país mais educado financeiramente do mundo. Qual é o país mais bem-sucedido da Europa hoje? A Alemanha. A Suíça tem outros problemas sérios. A Suíça tem o maior índice de suicídio do mundo. Então, não dá para ser um país, né? O maior índice de suicídio. A Alemanha é o país assim, onde tem mais educação financeira
E sabe qual é o grande segredo do alemão? Sabe qual é? Ele sabe adiar a gratificação. Ele sabe esperar. Então ele junta para comprar. Ele não compra casa sem ter o dinheiro para comprar a casa. Ele não viaja sem ter dinheiro para viajar. Ele não faz prestação. Estou falando assim, não estou dizendo que é 100%, não. Claro, os estudos mostram que existe uma cultura. Se eu quero que vocês entendam, em que cultura que você está inserido, que você não tem consciência do que você está fazendo. Então, a cultura alemã, e claro que de outros países bem-sucedidos da Europa, mas especialmente a Alemanha, é uma cultura de que eu só gasto o que eu tenho. Eu só compro com o dinheiro que primeiro eu tenho. Aí vem os Estados Unidos e o Brasil e os outros países que dizem o seguinte: eu compro, depois eu pago. E os Estados Unidos é o país mais endividado do mundo. Sabia disso? É o país onde as pessoas são mais endividadas. Elas devem tudo. Tem 4, 5 cartões e elas devem a casa, o carro. Nada é seu lá, tá? Não se iluda. Você vai nos Estados Unidos e lá, claro que tem uma fatia de milionários. Mas a classe média americana não tem nada. Nada pertence a eles. A casa não pertence a eles, o carro não pertence, é tudo hipotecado. Então, nós criamos uma ilusão. Fala, Maria. Eu queria te perguntar sobre isso. A gente tem uma cultura de que, por exemplo, se eu tenho um cartão de crédito e eu faço uma compra no cartão de crédito, mesmo que ela seja pouco parcelada, mas eu sei que eu tenho o dinheiro no mês seguinte para isso, não tenho talvez esse mês, mas teria o parcelamento, não o total, mas teria mensal o parcelamento que eu fiz, isso não seria uma dívida. Então você está dizendo para mim que isso é dívida. Isso é dívida. Estou te dizendo que é dívida. Só se usa cartão quando você pode pagar integral. Não existe, fora disso é dívida, tá? Fora disso é dívida. Não, é outra história, mas isso é compromisso. Tá? O que é importante vocês entenderem é que nós fomos avassalados, né? Como é que é isso mesmo, né? Jogados numa cultura materialista e que cria em você desejos artificiais. É isso que nós temos que começar a perceber. Nós somos uma cultura que cria desejos artificiais e não ensina a pessoa a gostar do que ela tem. Que a chave da vida é você gostar do que você tem. Agora, para você gostar do que você tem, existe um parâmetro. Tenho todas as minhas necessidades supridas, todas as contas pagas e não tenho dívida. Tá? Então, assim, nós temos que quebrar o paradigma, né, de que dinheiro é uma coisa meramente acidental. Não, dinheiro é o centro, desculpa, mas eu vou insistir, é o centro da tua vida. Da vida ocidental. Tudo depende de dinheiro. Tudo. Inclusive no reino de Deus. Não tem jeito de ter um lugar como esse sem dinheiro. Não tem como você reunir, orar e ministrar as pessoas sem dinheiro. Então me diz uma coisa que o dinheiro não afeta, que o dinheiro não atinge. Nada, né? Então, a primeira coisa importante que nós temos que confrontar é que nós fomos inseridos numa cultura materialista e que está sempre querendo que você fique endividado, querendo que você tenha mais coisas do que você precise de fato. Tem uma corrente hoje, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Vida Simples.
Esse grupo de pessoas está fazendo testes, eles estão fazendo experiências assim, quanto eu preciso de fato para ter uma vida boa? Então eles vendem tudo que eles têm de supérfluo, e eles ficam com uma televisão em casa, eles ficam com um sofá, eles começaram a fazer contas e começaram a perceber que 70% das coisas que eles tinham era supérfluo. Então assim, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Porque, como eu comecei falando, espiritualidade está aqui e dinheiro está aqui, separado de Deus. Tá? Então, o Deus deste século é o dinheiro. Isso é fato. Por isso que nós temos medo dele. Por isso que tem gente que quando fica com a batata quente na mão, tem que se livrar dele. Rápido, rápido. Porque ele é ruim. Né? Tudo isso, muitas coisas estão no nosso inconsciente. Tá? Então, o primeiro grande desafio é nós começarmos a fazer uma unificação entre a vida espiritual e a vida financeira. Dinheiro não é bom e nem é ruim. Ele é apenas uma força, agora uma força poderosa. Agora, outra pergunta é... O dinheiro, eu sei que tem perguntas, mas daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. O dinheiro é um assunto espiritual? Será, gente? Mas ele está separado de Deus. Uma coisa é Deus, outra coisa é materialismo. Né? Então, nós, inconscientemente, durante muito tempo, foi entrando na vida das pessoas que servem a Deus um conceito de que, para você ser espiritual, você pode até brigar comigo. Isso não é verdade na minha vida. Não. É, porque você está inserido num contexto, talvez algumas pessoas consigam sair disso. Mas você já viu aquela história, assim? Você encontra a família, está todo mundo lá, bababá. A pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, vai todo mundo, ele é snob, está vendo o carro dele? Olha, aquela pessoa agora não liga para a família mais não, porque ele é rico. É assim que funciona. É assim que funciona, gente. Nós criamos um preconceito contra quem tem dinheiro. Por quê? Por quê? Por causa da separação entre vida espiritual e o dinheiro. Isso é real, isso é fato. Então, nós fomos criando medos e inseguranças e mecanismos de defesa em relação ao dinheiro. Aí a pergunta é, nós temos que... Qual o objetivo, do Ministério Sara Finanças? Começar a ensinar para as pessoas que vão chegar na igreja, vinda desse mundo materialista, vinda de uma série de pensamentos, de aprendizado, e introduzi-los no reino. Amém? Nós temos que introduzir as pessoas no reino, na plenitude da vida delas. O reino de Deus significa um estilo de vida. O reino de Deus não é um culto domingo, não. O reino de Deus é uma maneira nova de viver, de pensar, de administrar o dinheiro. Nós temos que levantar realmente essa bandeira e dizer, nossa igreja vai ter um centro de treinamento, de ensino, porque as pessoas sofrem. Deixa eu te dizer, muitas pessoas vêm para o culto, vêm para as reuniões, mas você não sabe o que elas estão passando. Segunda-feira, às vezes aquele pai de família não vai dormir de domingo para segunda, porque segunda-feira ele tem uma conta para pagar, e ele não sabe como ele vai pagar, e a igreja não ensinou para ele. Nós não ensinamos para ele como vencer a dívida, como viver dentro de um orçamento. Então isso é assim. E vocês percebem que a luta para implantar esse ministério é muito feroz, é muito difícil. A gente, tem muito mais
Você vai conseguir juntar. Se eu estivesse fazendo um seminário aqui de outro assunto, ia estar cheinho. Já está cheio. Agora, olha aqui, o tanto, né? Porque realmente é um tema complicado. Um tema que destrói casamentos, que fere os filhos, que destrói famílias, que traz sofrimento e angústia, que faz as pessoas terem problema com Deus. Porque as pessoas pensam que, uma coisa muito triste, as pessoas pensarem que pelo simples fato delas darem o dízimo, elas vão ser ricas. Não é verdade. Mas é um compromisso de consagração, é o primeiro compromisso. Agora, se você não souber administrar, você não vai ser próspero. Hã? Vamos chegar mais perto, que aí se alguém quiser fazer pergunta, fica mais fácil. Ou senão tem outro microfone. Tem outro microfone? Não, nessa visão de que quando você dá o dízimo, você vai ficar rico, você vai ser bem sucedido, as pessoas não administram bem e depois culpam Deus. Eu estou dando meu dízimo, estou dando minha oferta, estou sendo fiel a Deus e mesmo assim continuo com dívidas. Então o que está adiantando eu fazer isso? Porque esquece que precisa administrar bem. Então assim, você acha que o dinheiro está na mão de Deus? Tá? O dinheiro está na mão de Deus? Não está. Porque se o dinheiro estivesse na mão de Deus, ele estaria hoje na sua mão e na minha. Ele está na mão dos traficantes, está na mão de muitas pessoas. Vou explicar. O dinheiro não está nas mãos de Deus. Tem um pastor que ele conta o seguinte, ele estava orando sobre a vida financeira dele, da família, da igreja. Aí Deus falou assim para ele: meu querido, vai trabalhar, porque eu não posso mandar dinheiro para você, senão eu vou inflacionar o seu país. Já pensou se Deus mandasse dinheiro direto para mim? Ia causar uma inflação horrorosa, né? Se Deus mandasse dinheiro só para nós, hein? Imagina, se a gente tivesse uma moeda, nossa, seria fantástico. Mas assim, o dinheiro não está nas mãos de Deus. Está nas mãos de quem? Do homem. Tá, gente? Dinheiro é uma coisa humana. E precisa ser regida pelos seres humanos. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 28, o que é que diz? Deus criou o homem, o abençoou e disse o quê? Cresça, multiplique, sujeite e domine. Tá? Então, nosso objetivo é realmente começar uma mudança de mentalidade, é trabalhar para que as pessoas que cheguem à igreja tenham uma educação que elas nunca tiveram. É muito triste você ouvir histórias de pessoas que já tiveram muito dinheiro e que perderam. E só perderam porque não tinham educação. Tem pessoas que hoje poderiam estar milionárias e que se você tivesse guardado durante 30 anos, R$100, se você tivesse economizado R$100 por mês durante 30 anos, você teria hoje, no mínimo, R$300 mil na sua conta. Então, assim, que coisa louca, né? Vocês vão ficar mais pirados ainda daqui a pouco, quando a Dácia começar a falar. Então, o que eu quero que você entenda comigo? Nós estamos levantando uma bandeira. Nós vamos levantar o Ministério Sara Finanças em todas as igrejas do Rio de Janeiro. Custe o que custar, doa quanto doer, trabalho que a gente tiver que fazer, nós vamos fazer. Porque isso, eu sinto que isso é uma coisa seríssima que nós fazemos, em não fazer isso. Em não ajudar as pessoas a crescer. E volta lá no outro só para mostrar uma coisa. Mais de 20% da Bíblia fala sobre dinheiro. Sobre abundância, sobre bens, sobre propriedade, sobre terras, sobre dízimos e ofertas. 20% da Bíblia fala de dinheiro.
ensinando, falando, administra, pega seu talento. Talento na Bíblia é dinheiro. A gente pensava que talento era um dom. Não, talento era uma moeda. Então, as parábolas de Jesus dizem respeito à multiplicação do dinheiro. E tem gente que pega o que tem e esconde, e não trabalha o dinheiro. Tudo é dinheiro. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo precisa fazer na sua mente é lavar a sua mente e ir tirando os conceitos mundanos e materialistas e trazendo você para o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, um estilo de vida, um aprendizado. Você está aqui nessa terra para administrar a sua vida, para fazer a sua vida frutificar, multiplicar e finalmente se tornar um abençoador. Você precisa ter uma meta muito clara na sua vida como cristão. Você precisa entender algo. O projeto de Deus é que cada cristão tenha todas as suas necessidades supridas, tenha sua casa, tenha seu carro, tenha dinheiro para viajar com a família e tenha dinheiro guardado e seja um grande investidor no reino de Deus. Só isso, mais nada. É só isso. Essa tem que ser a sua meta. Amém? Está entendendo? Está entendendo? Você está fora do projeto de Deus quando a sua vida não está nesse parâmetro. Você está sofrendo sem necessidade. Porque ninguém nunca te educou, ninguém nunca te ensinou como viver a sua vida. Então, primeiro pensamento nós temos que juntar espiritualidade com dinheiro novamente. Amém? Amém? Segunda coisa importante, o dinheiro é um assunto espiritual. Pode seguir. Agora, quando Deus criou o universo, Ele criou tudo com abundância. Águas, pássaros, flores, peixes, tudo. Pode passar o próximo. Então, assim, começa a criar na sua mente uma ideia. Deus é um Deus de abundância. Amém? Não tem falta. Ninguém está pegando o que é seu, não. Amém? Não, o que é seu, é seu, amém? Porque muitas vezes nós pensamos assim, já pegaram o que é meu, por isso que eu não tenho. Isso se chama mentalidade de escassez. Sabe, quando a mentalidade de escassez entra na sua vida, você fica paralisado porque você acha que não tem. Mas em nome de Jesus, recebe essa manhã uma revelação. Deus, o seu Deus é um Deus de abundância. E se precisar, Ele cria algo para você. Mas Ele já criou, Ele criou com abundância. Gente, o universo é tão rico, as pessoas ficam falando assim para você, vai acabar a água. Mentira, não vai acabar a água. Só aqui na Colômbia tem um rio subterrâneo de mais de 20 quilômetros, só de água potável. Purinha. Não falta. Fala assim comigo, não tem falta. Mas você foi criado numa mentalidade de escassez. Nós fomos criados numa mentalidade de falta. Então nós ficamos paralisados, ficamos com medo. Pode seguir. Gênesis, existe um princípio para vocês que estão aprendendo a Bíblia, existe o princípio da primeira menção. Tá? Uma das primeiras menções a respeito de dinheiro está em Gênesis, capítulo 2, verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontra ali o bidélio e a pedra de ônix. Então, assim, no início da criação se fala do ouro. Então, fala de riqueza. Fala de bênção, de abundância. Começa lá, começa em Gênesis, começa na criação. Então, em nome de Jesus, está caindo por terra hoje tudo que nos impedia de compreender verdadeiramente o reino. Deus vai dar a você uma visão espiritual, amém? E além do mais, deixa eu te falar, aprenda
Talvez você não tenha problema financeiro, mas você precisa saber ensinar. Você precisa ensinar para as pessoas que vão chegar na sua célula. Amém? Você precisa se tornar um expert em finanças. Você precisa minimamente sentar com uma pessoa endividada e saber como tirá-la da dívida. E nós vamos te ensinar. Então nós temos que estar preparados para isso. Nós precisamos ter entendimento. Pode seguir. E olha o que diz o Salmo 35, 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ele tem prazer. Então, em nome de Jesus, nós estamos quebrando a ideia de que Deus tem prazer na pobreza das pessoas. Que o pobre é mais espiritual. Mentira. Mentira. Porque quem tem necessidade não tem um coração grato a Deus. Me desculpem. Vamos quebrar esse paradigma. Se está faltando, você vai culpar Deus. No fundo, as pessoas vão culpar Deus. Por que Deus permitiu? E eu quero, em nome de Jesus, daqui a pouco, quando nós tivermos nossas classes funcionando, nós vamos ter classes toda semana para ensinar as pessoas a serem prósperas. Elas vão entender que quando elas chegam na igreja, elas recebem, sabe o quê? A bênção para prosperar. Deixa eu te falar, você já está abençoado para prosperar. Agora a sua prosperidade vai depender da sua administração. Entende isso? A bênção já está sobre nós. A bênção já está. Você já entrou no reino. Amém? Você entrou no reino, amém? E o reino é o reino de abundância em todas as áreas da sua vida. E você precisa incorporar em você um desejo. Eu quero ser eu oro dessa maneira: Senhor, eu quero ser uma grande investidora no teu reino. Eu quero ter o prazer de ser uma investidora do reino. Eu quero que você sonhe em que você tenha condições de ver uma necessidade. Não precisa falar comigo, com ninguém, não precisa pedir para a igreja, não. Você resolve. Amém? Você pode pegar seu talão de cheque e dizer: está aqui, ó, resolve o seu problema. Esse tem que ser o seu anseio, amém? Isso, gente, a Bíblia não é um livro de conto de criança, de carochinha, não. Eu vou te abençoar para você ser uma bênção. Isso é uma verdade. Você é um abençoador, amém? Agora, se você não tem nem para você, como é que você vai abençoar? Então, em nome de Jesus, sonhe com isso, amém? Ore por isso, busque isso. Deus, eu quero ser um abençoador. Eu vou ter tudo o que eu preciso, todas as minhas necessidades supridas. E quando eu ver uma necessidade, eu vou chegar e dizer: está aqui, ó. Pode contar comigo. Pode passar. No Novo Testamento, Jesus exortou sobre o dinheiro 80 vezes. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 20 referem-se ao dinheiro. 21 das 49 parábolas de Jesus também tratam da questão financeira. Sabe por quê que Jesus tratou do dinheiro? Por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Quem imagina? Hã? Por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Isso. Por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Gente, presta atenção, em que contexto que Jesus estava inserido? Ele estava no meio de quem? Ele estava no meio dos grandes, dos romanos? Não, onde ele estava? No meio do povo. Aquele povo precisava ser educado, precisava ser ensinado. Jesus estava trazendo o reino para eles, amém? Jesus estava mudando a mentalidade deles. Ele estava dizendo: sempre que você precisar de alguma coisa, o Pai do céu vai prover.
Vocês são como os pássaros, vocês são como os lírios. Ele estava querendo criar uma mentalidade. Pai, em nome de Jesus, entenda, por favor, meu querido. Deus não quer que você tenha falta, amém? Deus não quer que haja falta na sua vida. Agora, isso depende de uma posição sua, de uma mentalidade sua. Deus não escolhe quem vai prosperar e quem não vai prosperar. Não é assim que funciona. Quem prospera é quem se levanta e diz: Senhor, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. E eu vou ser uma abençoadora do teu reino. E eu quero te falar em nome de Jesus hoje, se vai cair por terra todo bloqueio mental da sua vida, todo bloqueio que diz para você: ah, mas você não tem educação, você não fez... Não, querido, se você se levantar e começar a viver com a perspectiva do reino, você vai prosperar. Porque o que Deus vai fazer sempre é abrir oportunidades. Deus não pode mandar dinheiro vivo, mas Ele manda oportunidades para aquelas pessoas que se levantarem para dizer: Senhor, eu vou prosperar. Porque qual a diferença entre os Estados Unidos e os países africanos? Por que a África, que é um dos continentes mais ricos do mundo em termos de petróleo, de diamante, de ouro, é tão pobre? E os Estados Unidos, que é um país também, que tenha, talvez na mesma proporção, é um país rico. Qual a diferença? Qual a diferença? Por que eles prosperam? Você tem que ir lá na história. Os Estados Unidos foram criados por pessoas que foram expulsas da Inglaterra por questão religiosa. Né? Então, quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles começaram a criar, eles tinham já a cultura, essa cultura que eu estou passando para vocês, de que Deus iria abençoá-los. E tem uma coisa, o americano se acha. Você não sabe, mas tem algumas áreas da ciência que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos. Mas nós não achamos isso. Você acha... Por que você quer ir para os Estados Unidos? Porque você acha que você está indo para o... Né? Porque eles se acham. Eles acham, tudo deles é melhor. Eles falam abertamente, tudo nosso é melhor, nós somos os melhores. E claro, se tornam os melhores mesmo. Agora o brasileiro fica aqui encolhidinho, né? Submundo, país do terceiro mundo, dependente. Se alguém não fizer alguma coisa por nós, nós vamos falir. Essa é a mentalidade do povo. Isso é uma mentalidade do povo. Nossa, como cultura. Então, o objetivo de Jesus, ao falar tanto sobre dinheiro, era gerar no meio daquelas pessoas que eram escravas, que eram sofridas, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou para te abençoar, chegou para mudar a sua mentalidade. O reino de Deus chegou, e é isso que vai mudar essa nação, queridos. O que vai mudar essa nação é o evangelho entrando na casa das pessoas e dizendo: querido, o reino chegou aqui, não vai mais haver falta. O reino de Deus chegou na tua casa, seus filhos vão para uma boa escola. Ah, mas não tem dinheiro. Não precisa de dinheiro, precisa de fé. Você vai começar a orar e o reino de Deus vai entrar na sua vida, vai entrar na sua casa. É assim que funciona. Não sei se vocês sabem, mas eles fizeram um estudo. Eu ia até trazer esse estudo. Fizeram uma pesquisa há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, uma pesquisa secular, dizendo o seguinte: que houve uma migração da classe da classe D e E para a classe C. Houve uma migração de 20%, ou seja, 20% de pessoas no Brasil deixaram de ser menos pobres. Aí sabe o que eles descobriram? Está sentado? 90% das pessoas eram de igrejas evangélicas.
porque o reino de Deus chega. Amém? O reino de Deus chega. Então, você imagina se nós começarmos realmente a ensinar cada pessoa que chegar na igreja, cada casal, cada família. Gente, não tenham dúvida disso. Para quem chegou atrasado, 99% de briga de casal é por causa de dinheiro. É assim, gente, eu vi casais que se amam, se separarem. Eu estou com um caso agora, eles estão separados, morando em casas separadas. Por causa de dinheiro, eles gostam um do outro, eles têm uma boa vida sexual, afetiva. Eles não combinam em relação ao dinheiro. Ele não deixa a esposa dele entrar na vida dele financeira. E eu falei para ele, você nunca casou com ela. Nunca casou com ela. E assim, e deixa eu te falar, casal que não casa financeiramente corre um sério risco de separar ou de brigar a vida inteira. Então isso é muito sério, nós temos que educar nossos casais financeiramente. Pode seguir. Agora a grande pergunta, o que é dinheiro? Você precisa ter uma definição. O que é dinheiro? Alguém tem ideia? É um pedaço de papel? É uma moeda de troca? Um objeto inanimado ou um papel neutro? Vocês têm que escolher um dos 4. Qual que vocês escolhem? Você acredita que dinheiro é uma moeda de troca? É um papel neutro? É um papel, um pedaço de papel, ou uma moeda, ou um cheque. O que é dinheiro? O que vocês acham? O que é dinheiro? Uma moeda de troca? Todo mundo ficou por aí? É o que mais... Ele não é neutro, né? Ele é inanimado? Ele tem vida, ele corre de você. Tem dinheiro que corre, tem pessoas que o dinheiro corre delas. Qual? O que você acha que é dinheiro? É um papel inteligente que não fica nas mãos de pessoas burras. Opa, essa é boa. É um papel inteligente que não fica na mão de pessoas burras. Na verdade, realmente o dinheiro é uma moeda de troca, né, em termos concretos. Agora vamos descobrir algo mais sério. O que é dinheiro? Pode passar. Dinheiro é uma energia. Isso é que é o perigo. Ele é uma energia de troca, não é apenas uma moeda. Ele é uma energia de troca entre as pessoas. Quando nós estamos... olha, começa a pensar nisso. Energia vai, energia vem. E hoje a gente pode falar de energia por causa da física quântica. Não é mais um termo esotérico, tá? Hoje eu fico muito à vontade para falar de energia, porque o nosso bispo já escreveu um livro, ele já diz que a vida é toda feita de energia. Então hoje eu estou mais confortável, né? Então, existe uma energia de troca. Então, quando eu estou comprando, vendendo, dando dinheiro, pegando dinheiro, eu estou trocando energia, estou trocando vida, estou trocando amor, raiva, prazer, tristeza. O simbólico do dinheiro é muito sério. Quantas vezes você dá um presente para uma pessoa, dizendo assim, quero ver o que ela vai me dar. Quero ver. Eu quero ver. Você dá um presente para uma pessoa e fica assim, eu quero ver o que ela vai me dar em troca. Eu quero ver. Quero ver. Isso é... Quero ver o que ele vai me dar. Tem mulher que fala assim, eu comprei um tênis para o meu marido, da ASICS, carésimo, custou R$400, e ele não me deu presente nenhum. Eu falei, problema seu, ué. Você deu o que você quis.
quem mandou você dar? Ah, mas eu estava com pena dele. Problema seu. Ele não te deu porque ele não tem dinheiro, ele está certo. E você se endividou, comprou um tênis em 10 vezes, vai ficar pagando, vai morrer de raiva todo mês. Porque você vai ficar 10 meses lembrando que você comprou, deu, e que ele não te deu. Então o dinheiro é só moeda de troca? É assim que funciona, energia, é vida, é relacionamento, é força. Dinheiro é um elemento de conexão da vida. Uma energia que move todos os interesses do planeta. E tem um status de Deus. Dinheiro é um Deus. A Bíblia chama o dinheiro de Mamon. E Mamon é um Deus. Na antiguidade, Mamon era um Deus adorado. Então Jesus criou uma conexão. A Bíblia não diz assim, você vai escolher adorar a Deus ou a Satanás. Não, a Bíblia diz o quê? Ou você vai adorar a Deus ou Mamon. Tá? Então começa a entender. Dinheiro é energia, é força, é um Deus, é uma força emocional. Depois a gente vai falar sobre o aspecto emocional. Mas primeiro o aspecto espiritual. Um Deus exige adoração. Um Deus exige o quê? Submissão. Um Deus exige que você o verencie. Então você tem que escolher a quem você vai adorar. Agora deixa eu te falar, não pensem os pobres que eles não adoram Mamon porque adoram. Com a sua pobreza eles adoram Mamon. Porque o Mamon está dizendo, você vai ficar aqui. Então em nome de Jesus seja quebrado da nossa vida todo o poder de Mamon, de pessoas que conhecem o Senhor Jesus e que ainda são escravizadas por Ele. Porque você não tem dinheiro. Então Ele está te dizendo, fica aqui debaixo do meu jugo. Seja quebrado na sua vida. Você entende a seriedade disso? Você precisa jejuar e orar. Eu vou falar uma coisa muito séria para você. Eu não estou brincando. Esse seminário, para mim, tem uma conotação espiritual. Nós estamos quebrando um domínio maligno sobre a vida de muitas pessoas. Pessoas que vão chegar na sua célula. Pessoas que você vai ajudar e que estão debaixo da opressão. Mamon é ruim. Ele é um Deus mau. Ele vai subjugar. Olha como ele subjuga. Pelo muito e pelo pouco. Que coisa terrível. Quem tem muito fica subjugado no medo de perder e só trabalha para ganhar mais. Eu tenho um cliente que, ele foi meu cliente alguns anos atrás, ele é um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro. Eu falei, ainda bem que ninguém sabia disso, porque quando ele chegava, eu falei, meu Deus, eu morria de medo quando ele chegava na minha sala de recepção, e se alguém sequestrar esse homem aqui, meu Deus do céu. Mas do jeito que ele anda, você nunca ia imaginar, graças a Deus. Ele não se vestia como um homem mais rico, um dos homens mais ricos. Mas sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi chorar, porque ele tinha perdido os filhos. O dinheiro tinha prevalecido na vida dele, os filhos já estavam adultos, um de 30, um de 25 anos. Um de 30 anos completamente com um monte de problema, e o de 25 anos completamente viciado, cocaína, droga, bebedeira de noite, escravo de Mamon. E esse homem chorava, e ele falava, eu perdi meus filhos. Mamon, então, escraviza com muito, sabe como? Tirando o foco dos relacionamentos. Mamon fere, presta atenção numa coisa. O que Mamon faz é usar o dinheiro para ferir as pessoas. E olha o que a Bíblia diz. O dinheiro que vem de Deus, abençoado por Deus, ele não traz mal algum. Você pode dizer amém? Amém? O dinheiro santificado, o dinheiro debaixo do domínio de Deus, ele não produz mal algum. Ele faz bem, amém, queridos? Então nós estamos numa luta contra um sistema de pensamento.
Mamon fere, ele machuca, ele rouba a alegria das pessoas de estarem juntas. Por quê? Porque o tema sempre vai ser o dinheiro. Você não pagou a conta, você me deve, você, sabe? Eu atendi há pouco tempo um casal, eles estavam numa guerra, numa briga de separar, estavam pensando em separar, por quê? Mamon, caso do dinheiro. Eu falei, vocês estão loucos? As mulheres me perdoem, tá? Mas quem mandou você sair para trabalhar? Agora você aguenta. Sabe o que nós criamos? Nós criamos hoje homens que querem parceria, eles não querem mais cuidar das dondoquinhas, não. Acabou, tá, meninas? Ou senão você volta para casa. Hoje as mulheres, eu falo o seguinte, as mulheres são executivas, né, saem de casa, mas elas têm mentalidade do século XIX. Ai, ele não cuida de mim. Eu falei, você não teve pai não, menina? Que coisa, ele não tem que cuidar de você não, ué? Quem disse isso? Eles estavam pensando em separar, por quê? Porque na atual conjuntura, ela ganha mais do que ele. E ele está começando a carreira. Eu falei, você gosta dele? Gosto. Ele é bom para você? Então não seja burra. Pague para ficar casada, se for possível. Amém. Invista, creia, ore por ele. E ele veio me procurar agora, recentemente, dizer, bispa, muito obrigada. Nós vamos continuar casados. Você entende o que mamão faz? Há momentos na vida que um vai precisar mais. Mas a mulher não, ele não paga todas as contas. Querida, às vezes o tempo acabou, tá? Acabou. Agora fala comigo, parceria. Agora é uma equipe, são duas pessoas trabalhando juntas para construir uma ideia. Então vamos acabar com essa mentalidade de princesa do século XIX, de que você tem um marido para cuidar de você. Não, você tem um marido para ser seu companheiro, para vocês construírem sonhos juntos, amém? Para vocês trabalharem juntos. Eu vejo muitas mulheres ainda ressentidas com os homens, porque eles não fazem tudo por elas. Mas esse tempo está acabando. 2 Pedro 1,3 diz assim, visto como pelo seu divino poder. Gente, depois quem quiser pode receber esse material, tá? Eu quero dar para vocês usarem. Não precisa ficar tirando cópia, copiando, não. Vai estar disponível para vocês, tá? Só deixar o e-mail de vocês. Quem quiser receber o material vai deixar. Tem o CD também sendo gravado, tá? Ok, então deixa o e-mail com o Marcelo, quem quiser o Data Show, vai ter o CD, mas quem quiser, deixa eu te falar, por favor, use, tá? Use o Data Show, à vontade, ensine, pode ficar à vontade. O que Deus quer nos dar? Visto que pelo seu divino poder nos deu tudo. Fala assim comigo, tudo. Sabe o que significa tudo no original grego? Tudo. Tudo é tudo. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Deus quer nos dar tudo que nós necessitamos. Tudo que necessitamos para quê? Para a vida e para a piedade. Piedade significa serviço. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, pelo divino poder, Deus quer te dar tudo. Tudo cai por terra em nome de Jesus. Da sua mente, qualquer medo, qualquer insegurança. Porque Deus quer te dar tudo que você precisa. Amém? 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 Deus quer te dar tudo que você precisa. Tudo. Espiritual, emocional, financeiro. Para que você possa servi-lo com alegria, com paz. E vou te falar uma coisa, não brinque com isso. Mamon é mau. Ele precisa ser subjugado, porque ele vai te ferir. Vocês entenderam isso? O dinheiro é a expressão desse Deus que hoje o mundo briga por causa de dinheiro. As guerras são feitas por causa de dinheiro. Sim.
separação do dinheiro que vem de Mamon e o dinheiro que vem de Deus. Como fazer essa separação? Você falou que o dinheiro de Mamon é mau, o dinheiro de Deus é abençoado. Mas como você pode saber qual é a que vem de um, qual é a que vem do outro? Não existe diferença. A pergunta dele é boa. É o que rege o seu dinheiro, não é o dinheiro. Não existe diferença na moeda, existe diferença na influência, tá? Na maneira que você vive. Se você vive debaixo da bênção de Deus, conscientemente você declara: meu dinheiro é abençoado, dizimado, ofertado, eu estou debaixo da bênção. É isso que funciona, é o Espírito que está por trás. Você não tem diferença entre dinheiro de Deus e dinheiro de Mamon, tá? O dinheiro é ganho de todas as maneiras. A diferença é a influência. Agora, como é que Deus vence Mamon? Como é que nós temos que vencer Mamon? Eu não sei se está escrito aí, passa aí. Então, já falamos vida em abundância. O que é abundância? Você precisa ter entendimento disso. Abundância significa que todas as suas necessidades são supridas e ainda sobra para investir no reino e na vida das pessoas. É assim, é isso mesmo. Então não adianta você falar assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá? Próximo. Qual é o nosso papel em relação ao dinheiro? E Deus os abençoou, eles dizem: sejam férteis, multipliquem, encham e subjuguem a terra. Então, o nosso papel com o dinheiro é... Fala comigo: administrar. É administrar com a consciência do reino. É isso que torna o dinheiro abençoado. Tá? É a mentalidade, é a fé. Não é o dinheiro. Você vai sair e vai ganhar dinheiro no mundo. Nessa terra. É a maneira que você relaciona com ele, é a sua crença. Ele não domina você. Porque assim, o dinheiro, ele é uma força. E ele vai ter você tem uma guerra com ele. Né? Pode seguir. Ser livre do poder do dinheiro, é isso que Deus quer. O dinheiro é comparado a um Deus, o dinheiro possui características de um Deus. Olha aí, o dinheiro dá segurança, liberdade e poder. E como um Deus exige devoção e amor. E aí a Bíblia mata dizendo: o amor ao dinheiro. Então é o relacionamento com o dinheiro que define quem manda na minha vida. Ou Deus ou Mamon. E isso é de maneira prática, tá? Prática. Alguém aqui já sentiu dor emocional de ofertar ou de dizimar? Eu já senti. Sabe por quê? Porque várias vezes na minha vida, eu tive muitas experiências. Eu tinha uma poupança, que eu fui juntando. Aí um dia num apelo, eu queria ir embora antes, mas não teve jeito. A gente estava comprando o terreno. E o Espírito Santo falou comigo: tudo não, Deus, tudo não. Eu já senti dor. Guerra dentro de mim. Meses de trabalho, de viajar, de acontecer, papai, todo o meu dinheirinho na poupança. E o Espírito Santo falou comigo: tudo. E eu dei tudo. Dói. Mas você entende? Você vence Mamon. Então é a atitude, é a maneira que você vive o reino. Que você prioriza o reino. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Dinheiro, ele depende de quem governa sobre ele. Então, é o amor ao dinheiro, é o nosso apego a ele. Agora, seu apego vai ser confrontado como? Como que você vence o apego ao dinheiro? Deus mesmo deu o remédio. O remédio para vencer Mamon é só um. Eu não sei se tem mais um. Pronto, só isso. O remédio está aí. Use o antídoto contra o amor ao dinheiro. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não tenha consciência, mas dizimar é uma coisa muito difícil.
Não vamos, assim, vamos ser honestos. Muitos de vocês já acostumaram. Porque você já foi treinado desde o início. Mas vocês precisam entender uma coisa. Eu não sei qual a estatística aqui, mas nos Estados Unidos eles têm uma estatística. Apenas 8% das pessoas que frequentam a igreja são dizimistas. Nos Estados Unidos, que é um país que dá muito. Então, se nós fizermos aqui no Brasil, eu não sei se chega a 5. Aí você vai falar assim, a igreja... Não, você sabe que Deus está governando as suas finanças quando de fato uma pessoa é dizimista e ofertante. Me perdoe, quem veio para esse seminário tem que escutar a verdade. Dizimar, ofertar e dar, além da ofertas, comprar cesta básica, abençoar pessoas, enviar dinheiro para as missões, entendeu? Se algum irmão seu, deixa eu te falar, eu vivo assim, e eu quero passar essa unção para vocês. Eu vivo assim, eu vivo olhando, se alguém perto de mim está passando necessidade, alguém vai casar, alguém vai... Está aqui, ó. Está aqui, ninguém fica sabendo, e não é para saber mesmo. Mas eu quero que você receba a minha unção. É assim que olha, deixa eu te falar, é assim que meu cunhado e minha irmã vivem. Eu nunca vi pessoas mais generosas e ofertantes do que minha irmã e meu cunhado. De fato, eu já vi, assim, é coisa sobrenatural. Então, deixa eu te falar, você está debaixo desta unção. Eu quero que você sonhe em ser uma pessoa próspera. Porque eu tenho uma alegria imensa de alguém chegar para mim e falar assim, eu estou precisando de uma coisa. Eu tenho. Você quer essa unção? Você quer essa unção? É isso que você tem. Querido, quando você... Tem duas coisas importantes nesse curso. Duas verdades fundamentais. Que nós precisamos estar debaixo do governo de Deus e nós vamos aprender a administrar. Seriedade, deixa eu te falar, seu dinheiro se torna sagrado, você tem responsabilidade de fazê-lo ser bênção, de fazê-lo crescer. A Bíblia diz, cresça, multiplique. Multiplicar finanças é responsabilidade sua. E eu quero que você saia desse seminário com o seguinte sentimento: nem que seja R$10 por mês, eu vou começar a guardar para multiplicar. Então, assim, o que nós queremos? Está pronta, Dácia? Pode preparar Deixa eu te falar, abre seu coração. Abre sua mente para aprender. Vai ler. Sabe? Tem tantos livros bons sobre finanças. Aprende, leia. E sai daqui dizendo, Deus, eu vou entrar na fila dos abençoadores. Eu vou ser um abençoador. Amém? É a coisa mais triste. Fazer uma oferta e você não ter para dar. Alguém perto de você tem uma necessidade e você não tem dinheiro. Aí você fica com aquele sentimento assim, Deus, deixa eu ganhar na loteria. Olha, você não vai ganhar na loteria. Sabe por quê? Ela já acabou com a minha piada. Tá. Ela acabou com a minha piada. A gente não joga, então a gente não vai ganhar. Mas deixa eu te falar. Não o dinheiro fácil vem e vai embora. Agora, entende uma coisa, querido, você entrou no reino, e o reino é um reino de abundância. Em nome de Jesus, bem-vindo ao reino da abundância, bem-vindo ao reino onde não vai faltar nada. Então, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã, Senhor, orar, queremos receber a Tua unção, essa primeira etapa, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar que nós submetemos nossa vida, nosso dinheiro ao reino de Deus. Nós submetemos. Senhor, nós queremos que o nosso dinheiro seja para cumprir o Teu propósito, para suprir todas as necessidades. E nós queremos quebrar nesta manhã toda a resistência espiritual. Levanta sua mão direita comigo. Em nome de Jesus, cai por terra toda resistência espiritual às nossas finanças. Em nome de Jesus, em nome
nome de Jesus, todo o cerco financeiro que está sobre a igreja do Senhor Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. E o Senhor vai destampar, o Senhor vai abrir oportunidades, o Senhor vai fazer o sobrenatural. Senhor, o Senhor vai abrir caminhos para pessoas que se comprometerem contigo nesse dia. O Senhor vai fazer milagres para aqueles que sabem administrar. Comece a orar agora. Comece a orar. Faz, Deus, eu quero fazer parte do reino. Ora, barachoriana. Senhor, eu quero contribuir. Nós estamos aqui para construir um reino. Nós estamos aqui para ser abençoados. Não vai faltar. Comece a profetizar sobre sua vida. Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tira o véu que cobria, Senhor, nosso entendimento, nossas finanças, essa área da nossa vida está submetida ao reino de Deus. Nós não vamos permitir que o dinheiro seja usado para machucar a pessoa, para ferir os casamentos, os filhos. Mas, Senhor, dinheiro é bênção. Na autoridade do nome de Jesus, que nós possamos juntar de novo dinheiro e espiritualidade. Senhor, nós somos espirituais e somos prósperos. E nós queremos, Senhor, que as pessoas que cheguem, as pessoas que vão às células, que vêm à igreja, possam ouvir as boas novas do Evangelho do Reino. Que o pobre, Senhor, quando chegar na igreja, deixe de ser pobre. Chore andarevara cura. Oh, Espírito Santo, eu quero te pedir também, levanta aqui hoje, Senhor, pessoas para nos ajudar nesse ministério. Levanta aqui, Senhor, pessoas que vão ombrar conosco, que vão dar aula, que vão ajudar, que vão ensinar, que vão se dispor a crescer. Senhor, faz nascer de novo o Ministério Sara Finanças, que ele se torne grande. Senhor, que ele seja parte das nossas igrejas, das nossas estruturas. Ura maramara choriandereva. Desperta, Senhor. Desperta pessoas. Espírito Santo, desperta agora em cada um desejo. Eu quero ser um abençoador financeiramente. E para isso eu vou aprender. E para isso eu vou ouvir. E vou obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, 15 minutos de intervalo e nós voltamos para a nossa outra parte, a parte final, ok? E aí, gente, estão vivos? Cortando a carne? É importante isso que a Daça falou. Todo o projeto de economia, valorize seu dinheiro para você ter para dar. Tá? Eu realmente, assim, eu tenho essa filosofia. Todo mundo que trabalha para mim ganha gorjeta. É a minha filosofia. O taxista que me leva, a moça que me atende no salão, é um princípio de vida, né? Mas antes de chegar nisso, você precisa ter em abundância. Tenha isso como meta. Deixa eu te falar. Nós estamos realmente muito interessados em formar multiplicadores. Nós queremos transformar você em alguém que possa multiplicar
e que possa nos ajudar, tá? Então, a última etapa agora, cadê o Henrique? Nós vamos falar sobre, nós vamos falar sobre o aspecto emocional do dinheiro, tá? Falamos do aspecto espiritual, do aspecto prático, e agora nós vamos falar e vamos trabalhar um pouquinho sobre a herança emocional, tá? Dinheiro tem um aspecto espiritual muito poderoso, vocês já entenderam, né? Que o dinheiro é um Deus e que ele exige dedicação, exige que a gente realmente esteja debaixo da autoridade dele. E nós já estamos fora disso, né? A nossa perspectiva é do reino de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre o modelo mental, né? Sobre como que nós aprendemos sobre dinheiro. Pode passar. Eu vou passar rapidinho essa primeira etapa, até porque nós já estamos sendo um pouco repetitivos às vezes. O que nós esperamos da nossa vida financeira? A gente sempre espera alguma coisa de forma consciente ou não. Pode ir passando, Henrique. O que nós esperamos da nossa vida financeira? Ter muitos imóveis, carros, casa de praia, lancha, relógios, roupas de grife, joias. De alguma forma, a gente espera alguma coisa, né? Pode passar. Ter o suficiente para sobreviver no dia a dia. Economizar ao máximo para o futuro. Ter milhões no banco. Pode passar. Trabalhar intensamente para dar à sua família tudo que você não teve. Ganhar e gastar tudo. Você está em algum desses lugares aí, tá? De alguma forma a gente vai vivendo assim. Juntar, ter. Agora, como nós já falamos, o dinheiro toca todas as áreas da nossa vida. Eu quero que você tenha esse entendimento, né? A preocupação, o dinheiro no casamento, na educação dos filhos, cuidar de cachorro é caro, né? Hoje é uma questão, faz parte do orçamento, o pet shop, a comida, a ração que o cachorro come. Se você coloca, precisa entrar no orçamento. Cachorro é mais um filho, assim, em termos de gastos, né? Até plano de saúde. Então, ele afeta todos os nossos relacionamentos. Tudo, seja o trabalho, né? O casamento, a família, tudo tem a questão financeira. Vamos lá. Agora, uma coisa interessante, nós temos pouca percepção sobre a influência do dinheiro, por isso que a gente está insistindo. O que é percepção? A gente não olha para isso de uma forma objetiva. Você vai vivendo, vai levando, vai pagando, vai resolvendo, vai sofrendo, mas tem pouca consciência. Então, nós queremos criar uma consciência do poder de influência do dinheiro em todas as áreas da nossa vida, pessoal, familiar, ministerial, tudo. O dinheiro toca tudo. E especialmente também a nossa capacidade de mudar a vida das pessoas. Nós temos que entender que nós temos um potencial de ajudar as pessoas a sair da pobreza, sair da miséria, não apenas dando cesta básica para elas, mas principalmente dando para elas esperança e dando para elas um caminho, né? Ensinando as pessoas que elas podem ter as coisas a partir de uma nova percepção da vida. O que é dinheiro? Nós já falamos um pouco de manhã, né? O dinheiro possui energia e vida própria. Ele é espiritual e material, é criativo, destrutivo, é amoroso e cruel. Então, começa a pensar no dinheiro como uma força, né? E você tem que driblar essa força, tem que enfrentar essa força, tem que dizer para ele, não, aqui não, você não manda aqui não, tá? Quem manda aqui sou eu que decido. Porque tem gente que deixa o dinheiro decidir se ela vai ser feliz ou não.
Tem gente que deixa o dinheiro decidir se ela vai ter um bom casamento ou não. Por quê? Porque ela não domina sobre o dinheiro, não faz orçamento. Não senta, não conversa. Não decide. Né? Não fala sobre o assunto. Não casa. Sabe, é assim, tem muitos casais, inclusive uma vez eu fiz um seminário de casais, quase que acabou em divórcio. Muitos casamentos quase acabaram em divórcio. Por quê? Porque nós descobrimos que a maioria dos casais presentes não tinham se casado financeiramente. Quando eu vi o teste, eu fiquei caladinha, escondi, falei, se eu soltar essa bomba aqui, pode ter divórcio. Por quê? Porque as pessoas não se casam. Não definem quem paga o quê, quem não paga. Não define, inclusive, essa questão do acordo financeiro. Se eventualmente, em algum momento da vida, a mulher precisar pagar mais, precisa pagar. E em determinado momento, se o marido precisar pagar mais, isso tudo precisa ser conversado. Porque dinheiro gera ressentimento. Eu quero que você entenda isso. Dinheiro machuca. Dinheiro machuca. Porque quando você vê um casal e uma pessoa fala assim, mas meu marido fez um negócio, ele ganhou dinheiro e ele não me deu nada daquele dinheiro. Isso machuca. Agora, o acordo do casal nunca foi resolvido. Entenda isso, gente, é sério. Tem muitos casamentos hoje que funcionam assim. A gente vai ter tudo comum na cama, na cozinha e no quarto, menos no banco. O banco é meu. Tá? É assim que funciona. Então, a gente tem que trabalhar para que haja uma harmonia, para que haja uma clareza dos acordos. Quem vai pagar o quê? Se o investimento financeiro vai ser dos dois. As coisas precisam ficar claras. Mas para ficarem claras, nós precisamos entender a força que o dinheiro tem. O dinheiro não é só racional. Ele funciona no canal das emoções e das crenças, como registro em nosso sistema neurológico. Agora que nós vamos entrar na questão emocional. Até os 3 anos de idade já está estabelecido várias marcas das suas crenças que vai te acompanhar para o resto da vida. Então, muitas vezes, a sua crença sobre dinheiro começou muito cedo. Fica registrado no sistema neurológico. Por exemplo, porque a criança até 3 anos de idade, ela não tem raciocínio objetivo, ela é pura emoção. Mas a criança vai saber se o nascimento dela trouxe pressão na família ou não. Você já viu, eu já escutei muitas histórias de mães que falavam assim, mais um filho. Eu trato de um rapaz que ele fala para mim, a minha maior dor é que eu sei que eu fui um peso para os meus pais. Porque minha mãe falava, mais uma boca. Já pensou ser criado num ambiente assim? E ele falava, todas as vezes que a gente ia almoçar, eu ficava mal, eu tinha dor de estômago. Por quê? Porque a voz era, mais uma boca? Mais alguém para comer? Né? Então, esse ambiente vai gerando o quê? Uma sensação de que dinheiro é uma coisa ruim. De que dinheiro é uma coisa má. Pode passar. Então, nós construímos um relacionamento com o dinheiro a partir de 3 anos de idade. Então, até 3 anos é apenas uma lembrança muito longínqua emocional, mas a partir dos 3 anos, você já começa a construir um relacionamento com o dinheiro. Eu lembro que com 8, 9 anos, durante 3 anos eu fiz isso, 8, 9, 10 anos. Eu fiz o meu pai comprar um alicatinho e fios, e eu fazia aquelas pulseirinhas de hippie na época, com miçangas. E quando eu não tinha dinheiro para comprar miçangas, tinha uma planta que dava umas continhas assim, que era chamada de conta de Nossa Senhora, alguém lembra?
E ela tinha um furinho assim, e eu fazia várias pulseirinhas e vendia na escola para as minhas amigas. Isso aí. O que você faz hoje? Eu hoje sou fabricante de cosméticos, sou empresária, sou vendedora. Alguém mais tem alguma passar? Olha, agora presta bem atenção nisso aqui. As experiências emocionais de escassez ou de abundância traçam um padrão na nossa mente. Quem aqui teve uma infância de muita abundância financeira? Levanta a mão. Muita, mas é muita mesmo. De lembrar, de ter muita coisa. Olha, quantas pessoas? Levanta só. Só para contar. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 6. 6 pessoas no grupo. Quem aqui viveu experiências de escassez dura, assim, de passar necessidade? Ó, a maioria. Uau! A maioria. Então, assim, na infância, que vai se formando um padrão. Né? Então, a sua mente hoje está impregnada de uma possibilidade, até quando você pode ter. Aí você começa a entender por que as famílias que já são abastadas tendem a reproduzir isso nas próximas gerações. Por quê? Porque as pessoas nascem num ambiente de abundância. Então é natural para eles, não tem outra possibilidade. Não estou dizendo que essas pessoas não vão falir, não é isso não. Mas para muitos de nós não é natural ter muito. Para muitos de nós é natural, sabe que muitas pessoas aqui foram treinadas para ter apenas o suficiente para viver. E qualquer coisa que passe disso vai gerar culpa, então você volta. Sabe por que as pessoas ganham e falem? Porque quando você ultrapassa o limite permitido pela sua mente, acende um alarme. Pim, 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 pim. Passou, aí você tem que voltar. Aí sabe o que você começa a fazer? Bobagem. Faz sociedade que não deve. Você faz coisas para perder dinheiro. Então, entende isso. Tem 3 grandes coisas importantes hoje para você aprender nesse curso. Primeiro, é a influência espiritual que nós já falamos. A segunda é a sua responsabilidade de administrar. E a terceira é a responsabilidade que você tem de mudar a sua mente e mudar as suas emoções. Na sua adolescência, o ambiente onde você foi criado. Eu fui criada, eu demorei muito a quebrar um padrão da minha família. O padrão da minha família era o seguinte: tenha o suficiente para viver. Teve o suficiente, o resto você gasta tudo. Né? Por quê? Porque era apenas o suficiente. Então, a mentalidade de abundância, ela é construída. Agora, não tenha dúvida de uma coisa. O seu estado de prosperidade hoje é resultado da sua criação, do que você escutou, do que você ouviu, do que você percebeu, do ambiente que você viveu. Se você viveu num ambiente de falta ou de suficiente, provavelmente você está até hoje nesse lugar. E para quebrar isso, precisa de uma decisão, de um trabalho, de uma força. Porque o que é natural é você viver assim. O ambiente de abundância também, ele pode ser, de certa forma, errado. Por exemplo, o meu pai, ele vivia num lema assim: minha conta é igual caixa d'água, quanto mais sai, mais entra. Então, apesar de ser abençoador, e ele vivia abençoando pessoas, sempre fez isso, não tinha controle com dinheiro. Então, ele gastava e sempre gastou, mas vive bem com isso. Ele não passa aperto, que ele fala, Deus proverá. E usa a Bíblia em todas as situações para poder viver nessa... E é abundante. Mas muitas vezes eu me pego, às vezes, gastando sem necessidade, e não conseguindo economizar por causa dessa criação. É quando eu vejo uma situação como foi aqui, que a preletora Dácia falou,
eu fico pensando, será que isso não é uma mesquinharia? Porque meu pai me ensinou isso. Será que isso não é ser mesquinho? E aí eu fico tentando buscar um equilíbrio entre as duas coisas. Então, mas de qualquer forma, mesmo que seu pai não tenha sido um bom administrador, mas você, a percepção de abundância existe. Ele não passa necessidade. Sim, mas é um estilo. Agora, o que nós estamos falando? Você pode melhorar isso se tornando uma boa administradora. Agora, o que você... Olha isso. Você tem uma sensação de abundância, não é? De que não vai faltar. Que não vai faltar. Então, assim, é muito importante a gente ir buscar essa história agora. Eu sou mãe dela, da Amanda. E, assim, ele gasta e ele não vê o futuro. Nós temos que ver também o futuro, né? Porque, tipo, se ele cai doente hoje, eu acho que ele não tem um respaldo. Ele não tem de onde tirar o suprimento dele daí para frente. Então, assim... Então, exatamente. Então, presta atenção nisso. Nós estamos falando de mentalidade, estamos falando de administração, estamos falando de bênção espiritual. São 3 coisas, tá? Bênção espiritual, nós estamos debaixo da bênção de Deus, amém? E o pai dela acreditou nisso. E ele vive assim. Agora, ele não administrou e ele não se preparou para o futuro, né? Ele não mudou esse padrão. Mas o que eu quero primeiro mostrar... e ele é próspero. Sim, mas ele é próspero, é isso que eu estou falando. Ele poderia ser mais... Ele está certo. Sim, ele está certo. Ele está certo. Tá, presta atenção. Exatamente isso. Ter uma mentalidade de abundância, mas você precisa administrar essa abundância. Você precisa transformar. Ele vai ser um homem que ele não vai ficar doente e ele não vai ficar sem dinheiro, porque ele acredita nisso. Ele acredita nisso. Agora, presta atenção no que eu estou querendo falar. Eu estou falando de coisas que estão abaixo da racionalidade, abaixo da consciência. Então, olha a frase que ela ouviu. Como é que é? Dinheiro igual caixa d'água. Dinheiro na conta é igual caixa d'água. Quanto mais sai, mais entra. Ele criou um padrão. Ele acredita nisso. E é verdade. E é verdade, gente. Então, presta atenção. Não estou dizendo que ele está certo no sentido amplo da administração, mas na mente ele está certo. Dinheiro é assim. Ele é abundante para ele. Ele não tem medo. Ele acreditou. Agora, por que muitas pessoas que escutam o mesmo evangelho que ele não têm a mesma postura? Ele deve ter aprendido isso lá na família dele. Você aprendeu sobre dinheiro primordialmente com seus pais, e com seus avós, e com a sua família. E nós temos que quebrar. Bem-vindos ricos, amém? Bem-vindos ricos, amém? Amém, amém, amém. Aqui é lugar de ficar. Tem gente que entra para a igreja e fica pobre. Sabe por quê? Porque tem medo da riqueza. Deixa eu te falar, não precisa ter medo da riqueza abençoada, dizimada, ofertada. Mas nós temos. Acabamos de ouvir a Luana aqui. Falar desse assunto, para mim, é sempre muito temeroso falar de dinheiro. Eu estava falando ainda há pouco ali com a Ruth, quando eu olhei o questionário, que daqui a pouco vai estar na mão de vocês, a avaliação, assim, Ruth, dá vontade de ir embora. Porque, assim, são memórias, quando a bispa fala assim, quais são as suas memórias de infância? Eu tento buscá-las, eu falei, meu Deus, cadê as minhas memórias? Né? Parece que não existem. Né? Eu falei assim, parece que eu comecei a viver com 20 anos de idade, que foi quando eu conhecia Jesus. Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho minhas necessidades supridas. E eu fico pensando assim, por que eu não tenho mais? Porque eu sou pastor, porque eu estou no ministério? Eu falei, não.
Não, mas é a maneira como eu fui ensinado, porque dinheiro é para suprir necessidades, as mais básicas possíveis e imagináveis. E aí eu lembro de um versículo na Bíblia, que eu li há 300 anos atrás, que é o provérbio de Agur, onde ele fala assim: Deus, eu não quero ser nem rico nem pobre. Eu não quero ser rico para não chegar ao ponto de esquecer e dizer quem é o Senhor. E eu não quero ser pobre ao ponto de chegar a roubar e difamar o teu nome. Mas uma coisa eu quero, me dá o necessário. Então eu falava assim para Deus, Deus, para mim esse necessário aqui é viver não como viveram os meus pais, contando as moedinhas para ver se dá para chegar até o final do mês. Então assim, é uma coisa que volta e meia a gente entra em choque, eu e a Ana, porque a Ana tem uma mentalidade muito diferente da minha, em termos de olhar, de fazer a questão do orçamento mensal e essa coisa toda. E ela fala assim, nós precisamos caminhar nisso, e aí você tem dificuldade. Então, a gente veio para cá, ela começou a falar assim, vamos ouvir? Eu falei, vamos ouvir? Porque assim, para mim, qualquer cobrança mais nisso me causa assim uma angústia, um desespero. Então, eu estou ouvindo a Bispa Ana falar, eu falei, Jesus amado, eu preciso enfrentar o meu monstro. Porque nessa área é um monstro. Então, assim, eu tenho necessidade de surpresa. Eu falei assim, Deus, mas eu sei que eu podia estar muito além. Eu olho para mim, quando a Bispa, nós estamos debaixo de bênção. E um fato, nós estamos debaixo de bênção, porque eu provo disso desde quando eu me converti aos 20 anos de idade. Deus fez uma separação. Deus fez uma separação entre eu e a minha família. Era incrível como eu dentro de casa prosperava, minha família não. Eu falei, gente... Pode começar a distribuir os questionários. Agora o seguinte, por exemplo... se a gente for, eu garanto, eu tenho certeza absoluta que se a gente for buscar a história pregressa da Daça, o pai dela é europeu, o pai da Daça é europeu, alemão, tchecoslovaco, veio da Europa, quer dizer, tem uma mentalidade diferente. O pai do Vitor é um homem muito próspero. Então, eles conviveram com a possibilidade de serem prósperos na família. Então, agora, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho isso para a gente encerrar, né? Mesmo que você não lembre da infância, veja o que você consegue lembrar. Porque são as experiências emocionais, viu, Washington? Elas marcam. Então, o limite do Washington é esse. Necessidades supridas. E deixa eu te dar uma notícia. Deus vai te dar aquilo que você acredita. Como? Vocês estão dizendo amém? Às vezes é ai de mim. Hoje não é amém, não. Hoje é ai de mim. Porque a Bíblia diz assim, aquilo que o homem crê, assim ele é. Não, calma, gente. Mas eu preciso dar um choque em vocês. Porque uma coisa, presta atenção, uma coisa é o seu espírito, outra coisa é a sua alma. E a sua alma, a sua mente só vai mudar com conhecimento. A Bíblia diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se eu fosse você, eu sairia daqui, passaria numa boa livraria e compraria pelo menos 5 livros sobre finanças, enfaria a cara e leia, lê. Começa com... Começa com um, lê um todo, depois compra outro. Ainda bem que a Dácia me equilibra. Ela disse que não é para comprar 5, vai gastar muito dinheiro, gente. Só. Eu já sou mais... Vocês já viram, né? Olha aqui, eu tive uma ideia. Dácia, sabe o que nós vamos fazer para o mini... Não, peraí, não vai comprar livro, não. Guarda o dinheirinho, compra livro. Sabe o que nós vamos fazer? Eu vou combinar com a Dácia e com o Ministério. Nós vamos fazer uma biblioteca de trocar livros. Melhor assim. Eu tenho uns 20 lá, vou trazer tudo. Ciclo do livro, tá? Então, quem tiver livro que já leu, nós vamos deixar tudo com a Bispa Amélia. Então, assim, troca. Peraí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nossa proposta é uma proposta de confrontar uma coisa muito séria. Então, hoje, por exemplo, quando eu conto a minha história, eu estou contando uma história de muitos anos de trabalho.
Que hoje eu sou uma mulher bem-sucedida, meu trabalho é bem-sucedido, tudo que eu faço é bem-sucedido, eu tenho dinheiro guardado, eu sou uma abençoadora, eu invisto, mas isso demorou anos para eu romper com a história familiar. A Dácia também, a Dácia não está falando de 5 anos, está falando de 20, só eu conheço ela há 14. Né? Então, assim, pelo menos 15 anos de trabalho, de mudança, de investimento, de trabalho. Então, em nome de Jesus, começa hoje uma nova história na sua vida, amém?